Seja bem-vindo ao Intercâmbio A2. Eu sou o Armando. E eu sou a Luciane. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os 9 passos que nós demos para conseguir comprar nossa casa aqui na Irlanda. Para aprender o que a gente precisa fazer para conseguir comprar uma casa na Irlanda, a gente começou indo em alguns eventos. Um desses eventos que nós fomos foi num restaurante, foi durante o brunch, nós fomos convidados para ir nesse restaurante. Esse evento ele foi... comida foi de graça. foi de graça, né? O evento foi de graça, a comida excepcional, por sinal. Então, durante esse evento, né, durante esse brunch, a gente teve a apresentação tanto do pessoal do banco, explicando todo o processo do financiamento, e alguns profissionais da área, como engenheiros, arquitetos, o pessoal que trabalha, né, de imobiliário, né, que vem, corretor de imóveis. E foi muito legal porque a gente teve uma visão geral do processo. Então a gente recebeu dicas de como escolher a casa, quais eram os benefícios de uma casa nova, de uma casa antiga, dicas de decoração, como escolher a casa pela posição, né, pela iluminação que a casa recebe. Então foi bem abrangente esse evento. Esse foi o primeiro evento assim que eu acho que foi que a gente tomou a decisão, não é? A partir de hoje a gente vai atrás do financiamento da casa. E aí nesse evento, no final, a gente falou com uma pessoa do banco e aí, com base nas nossas informações, ele nos orientou, né? Então o primeiro passo realmente para você começar o processo da compra da casa é você guardar o dinheiro do depósito. Isso, a gente abriu essa conta, né, que é uma conta poupança especificamente para o mortgage. O banco ele quer ver a sua condição se você tem a possibilidade, qual a sua capacidade de guardar dinheiro. Então o banco pede pelo menos depósitos por 6 meses, né? Então a gente foi nesse evento, a gente descobriu tudo que a gente precisava para começar o mortgage e o primeiro passo foi esse, guardar o dinheiro do depósito. Então a gente sabia mais ou menos qual era a faixa de preço de casas que a gente estava querendo comprar, então a gente sabia que a gente tinha que guardar no mínimo 10% do valor da casa. Fora isso, o banco, o que o banco quer ver, né? Então, assim, o banco também analisa quando você vai aplicar pro financiamento, né? O que tem na sua conta, né? Se tem muitos gastos, quais são os seus gastos, com o que você gasta. Então, além de você guardar esse valor por mês, né? Por 6 meses, ele vai também olhar as suas contas, com o que você gasta o seu dinheiro. Então, eles sempre falam aqui na Irlanda, tem muita cultura de aposta, né? Então tem gente que usa a conta do banco para realmente fazer aposta. Então isso é uma das coisas que o banco não gosta de ver quando ele vai puxar o seu extrato. Então não pode ter nada com relação a aposta, jogo de azar, ou se você é uma pessoa que saca muito dinheiro da conta e você não consegue explicar com que você está gastando esse dinheiro. Então o que eles pediram pra gente é a gente acertar também as nossas contas. Então assim, tudo que for possível colocar no débito automático. Se a gente paga alguma coisa em dinheiro recorrente, né, que tem todo mês, né, que você tem os recibos. No nosso caso, nossas contas estavam todas corretas. A gente paga o nosso aluguel com o débito automático, todas as nossas contas de internet, tudo no débito automático. Então a gente não teve esse trabalho de mexer nos nossos gastos. Então a gente fez uma conta para guardar o dinheiro e a gente estipulou qual era o mínimo que a gente ia guardar por mês. Que é esse mínimo, ele é retirado da nossa conta corrente e vai para essa conta poupança. A gente estipulou no nosso caso que a gente ia guardar no mínimo 500 euros, mas aí todo o dinheiro que sobrava no final do mês a gente passava para essa conta. Então assim, a gente estava conseguindo pelo menos depositar em torno de 1.500, 2.000, e a gente também apertou todas as nossas contas. A gente economizou
tudo que a gente podia, né? Mas assim, a gente também viveu esses 6 meses com bastante conforto, mas a gente, assim, tudo que não era essencial, a gente cortou e a gente conseguiu juntar por esses 6 meses. 6 meses é o mínimo que eles pedem, a gente juntou muito mais. Durante a pandemia a gente conseguiu até juntar um pouco mais, né? Porque as coisas demoraram para acontecer, né? Então a gente falava, enquanto não está acontecendo, a gente continua guardando dinheiro porque a gente vai precisar depois. Isso. A gente começou a pensar em comprar casa ainda em 2019. Quando a gente foi nesses eventos, eu estava com um contrato temporário. Eu tinha acabado de entrar na embaixada no contrato temporário de 8 meses. Então, nesse primeiro momento que a gente foi nesse evento, o cara do banco falou, olha, com um contrato temporário você não vai conseguir financiamento. O ideal é quando você tiver o contrato definitivo, né, ou você mudar de emprego, você consegue aplicar para o financiamento. Então, a gente foi nesses eventos, eu ainda estava no contrato temporário, comecei lá na embaixada em março de 2019. E aí a gente falou assim, enquanto a gente não tem uma resolução se você vai ficar lá ou se você não vai ficar, a gente vai juntando dinheiro. E aí quando foi em novembro de 2019, eu consegui uma vaga definitiva na embaixada, essa vaga que eu tô até hoje. E aí a gente falou, agora a gente, né, tem tudo que a gente precisa, porque algumas coisas que o banco pede é realmente que você tem, se você é empregado, que você tem um contrato permanente, eles não pedem um valor, mas assim, o valor que você ganha afeta muito quanto o banco vai te emprestar. Então o banco empresta normalmente 3,5 vezes o valor do seu salário anual. Isso. E aí a gente não, assim, quanto mais você ganha, mais o banco vai te dar. Em alguns casos, mas isso não é regra, isso é uma espécie de exceção. Eles podem te emprestar de repente 4,5 vezes o teu salário anual. Mas assim, depende de muita coisa, depende da disponibilidade do dinheiro do banco, depende de vários fatores. Então, além disso, também seria arriscado, porque tipo assim, obviamente se você tem mais dinheiro para pegar, você vai pegar uma casa mais cara e a prestação vai ficar maior. Então a gente não arriscou, a gente ficou no padrão dos 3,5 vezes o salário anual. Cada banco ele tem uma lista de exceções, né? Então assim, tem banco que aceita o bônus que eles chamam. Então tem banco que aceita bônus, hora extra, tudo que não é fixo, né? Então tem banco que aceita colocar na somatória final esses bônus. No nosso caso a gente não ganha bônus, a gente não ganha hora extra, muito pouco, mas no caso do banco a gente escolheu que é o banco que a gente tem a conta desde que a gente chegou aqui na Irlanda, facilitou muito o processo. Mas aí depois a gente fala mais lá pra frente quando a gente escolher o banco. Mas assim, o primeiro passo então é você guardar o dinheiro do depósito. Então esse é o primeiro passo. A gente conseguiu logo nos primeiros meses manter essa rotina de guardar no mínimo 500, tudo que sobrasse a gente colocava na conta. Então em novembro de 2019, quando eu peguei o contrato definitivo, a gente voltou a conversar com o banco e aí o banco falou, olha, você tem um contrato definitivo, mas você ainda está no período de experiência. Então a gente pode te oferecer uma carta que aqui eles chamam de approval in principle, que é dizendo assim, eu posso te emprestar esse valor, mas você só pode realmente ter o mortgage depois que você passar da experiência. Então aí, a minha experiência foi de 6 meses, então a gente teve que segurar a onda por mais um tempo, esperar que eu passasse a experiência para poder ter a papelada certinha com o banco. Mas aí a gente vai falar mais pra frente. Então o primeiro passo é você guardar o dinheiro do depósito, no nosso caso era 10% do valor da casa, porque a gente decidiu escolher uma casa nova. E aqui eles oferecem financiamento para first buyer, que é a pessoa que está comprando pela primeira vez. Então o banco oferece até 90%, né? Então no caso a gente teria que dar do nosso bolso 10%. Então a gente se programou para guardar os 10%. O segundo passo na compra de uma casa é você conseguir balancear o seu orçamento.
Porque você não vai ter só o seu financiamento para pagar todo mês, você também tem outros gastos. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. O banco, além dele pedir a comprovação dos 10% do valor da casa para liberar o financiamento, ele vai olhar se você também tem outras despesas, né? Se você guardou o dinheiro para outras despesas. Então, além da compra da casa, tem algumas despesas que você vai ter que economizar, que você é obrigado a pagar na compra da casa. Então, no caso, você tem que ter o valor do solicitor, que é como se fosse um advogado. O processo todo de compra da casa aqui da Irlanda, ele é bem diferente do que do Brasil. Todo o processo tem um advogado envolvido, então tem o advogado de quem está vendendo e o advogado de quem está comprando. E aí tudo é organizado e agilizado entre os advogados. Então, por exemplo, você vai na casa, você gostou da casa, e aí tudo é acertado entre os dois advogados. Então você tem que ter esse dinheiro do advogado, né? Você tem que guardar esse dinheiro. Tem algumas taxas e impostos que você tem realmente que mostrar para o banco, né? Não é só os 10%, você tem que ter todas essas taxas. Então, eu e a Irlanda, a gente estipulou que a gente ia guardar além do depósito, mas depende também do valor da casa. Esses impostos é uma porcentagem. Então, eu vou só colar aqui um pouquinho. A gente tem o stamp duty, que é entre 1% e 2% do valor da casa, que é como se fosse as taxas mesmo da compra da casa. Tem, que a gente já falou, o legal fees, que é o valor do advogado, né? O que ele cobra para fazer esse processo. Esse aqui não tem um valor fixo, varia muito do advogado, né? Mas aí você tem que pesquisar. A gente acabou escolhendo o nosso solicitor por indicação de uns amigos nossos que fizeram a compra da casa. O valor dele era bem razoável e a gente gostou pela recomendação, pelo feedback positivo. Fora essas taxas da casa, né, dos impostos, tem também o custo do survey. O survey é como se fosse vem uma pessoa do banco fazer uma avaliação da casa, então isso você é obrigado a pagar, você paga para o banco vai estipular, ele vai escolher uma pessoa e vai mandar uma pessoa na sua casa fazer uma avaliação. Então ele vai fazer uma avaliação para saber quanto custa a sua casa, para poder falar para o banco, não, realmente essa pessoa está pagando esse valor, essa casa realmente vale. Então tem o custo, no nosso caso o banco foi 150 euros para fazer essa avaliação do banco. E além dessa avaliação do banco, tem uma avaliação que você paga para você fazer, né? Então no nosso caso, a nossa casa nova, a gente fez uma avaliação chamada SNAG, que na verdade o quê? É um relatório, você paga um profissional que faz isso, ele vem na casa, ele vai pontuar todos os defeitos que a casa tem naquele momento, e aí ele passa essa lista para a construtora, e a construtora conserta esses itens que não estão de acordo. Só um detalhe, a gente teve que pagar por mais do que um SNAG. A gente teve um problema aqui com a construtora, eles chamaram a gente para fazer a primeira inspeção e a casa não tinha eletricidade e tinha bastante pontos para consertar. E aí foi acordado que assim que a casa tivesse a energia elétrica ligada, a gente faria a segunda inspeção, o segundo SNAG. E aconteceu que eles chamaram a gente para fazer o segundo SNAG. Eu, assim, confirmei 10 vezes, mas tá tudo certo, foi tudo consertado, tá tudo certo, tem energia, tá tudo certo. A menina, não, tudo certo. A gente pagou uma segunda vez pro rapaz vir aqui e nada tinha sido feito. Então a gente pagou uma segunda vez, a gente ficou muito frustrada, eu fiquei muito pé da vida com a menina do escritório, porque eu perguntei pra ela mais de 5 vezes, tá tudo certo? Você tem certeza? E a gente teve que fazer um terceiro, que foi o último, que aí eu enchi tanto a cabeça da menina, eu falei assim, olha, eu só vou se você me der 100% de certeza que tá tudo certo. O rapaz veio aqui uma terceira vez, então pode ser que você dê sorte de, no primeiro SNAG, não ter... Lógico, eu acho que casa nova vai ser muito difícil não ter. Mas assim, no primeiro SNAG você faz, eles consertam e você não precisa fazer um segundo ou um terceiro.
Mas aconteceu com a gente, a empresa que a gente fez escolheu para fazer a inspeção, também tinha um preço bem convidativo. Ele deu desconto pra gente na segunda e na terceira vez, ele não cobrou o preço inicial. Então, para casas novas é feito esse snag. Para casas antigas, né, casas usadas, é um engenheiro que vai fazer essa avaliação. Aí realmente, quando é um engenheiro, o valor é bem mais caro. Basicamente é o dobro ou o triplo do valor do snag, porque uma casa nova dificilmente vai ter um problema muito sério. E num dos eventos que a gente foi, inclusive foi um segundo evento que a gente foi, que era um advogado, né, que fez esse evento, ele explicou toda a parte burocrática. Ele falou que nessa etapa a gente não pode economizar o dinheiro. Essa etapa, o banco vai cobrir a parte dele no relatório, que é mais coisa estrutural, mas você comprou uma casa, no caso, se você comprou uma casa já usada ou com muitos anos, é um dinheiro que você tem que gastar, porque depois que você entrou em acordo com o vendedor e você assinou o contrato, ele não vai, é responsabilidade sua. Exatamente. Então, se você não fez essa avaliação e sua casa precisa trocar o telhado ou qualquer outro problema estrutural, você tem que arcar com essa despesa. Então tem muita gente que acaba desistindo da compra de uma casa usada devido a alguns problemas da estrutural da casa. Inclusive esse foi um ponto que pesou muito, porque comprando uma casa nova a gente tem aí uma garantia. A gente tem uma garantia de 10 anos na estrutura pela construtora, e toda a parte elétrica são 5 anos, se eu não me engano. São 5 anos de garantia. Então, assim, é uma paz a mais a ser conquistada, né? Por ser uma casa nova. Porque, como a Luciane falou, se você compra uma casa usada, você assinou um contrato, pagou e a casa é sua, depois de 2, 3 semanas você descobre que tem um monte de cupim no seu telhado ou alguma coisa assim, vazamento, qualquer coisa, é você que vai ter que lidar com o prejuízo. Então, a avaliação, né, do engenheiro para casa antiga é super importante. O snag também a gente fez questão de pagar o profissional para vir a segunda e terceira vez, porque eles são profissionais, eles de bater o olho, sabe se tem alguma coisa errada. Então a gente poderia não pagar uma segunda nem uma terceira vez e vir na casa a gente mesmo fazer a inspeção, mas a gente preferiu pagar e para ter certeza que tudo estava dentro do conforme. Um outro custo que muitas pessoas acabam não colocando em consideração quando vai comprar a casa é o custo com a mudança, né? Então assim, no nosso caso, hoje a gente tem vários móveis, né? Na primeira e na segunda mudança que a gente fez, a gente só tinha nossos bens pessoais, né? A gente levava na mala e não tinha problema, mas hoje a gente tem uma casa, um apartamento montado, então assim, muitas pessoas não colocam os custos para você mudar. Aqui também eles contam o custo para você fazer a decoração, de você colocar os móveis, as casas, né? No nosso caso, nossa casa veio sem piso. Então uma das coisas que a gente acertou no começo foi que a gente teria os 10% da entrada, a gente teria todos os impostos e o legal fees. A gente teria que juntar esse valor antes de comprar a casa, e a gente juntou também o valor do piso. A gente fez uma pesquisa mais ou menos quanto custava com pessoas que já tinham comprado casa, e a gente colocou um valor que a gente iria economizar. Então a gente sabia que o custo do piso era um custo que seria por nossa conta. Então todos esses... quando você vai fazer o financiamento, não é só a parcela do financiamento que você vai pagar. Tem todas as outras contas que você tem que pagar antes do financiamento, e também tem os custos com a casa, né? Então assim, quando você aluga, todos os custos de reparo, né, é por conta do dono do apartamento. Isso. No nosso caso aqui, tudo vai ser nosso. Então a gente também estipulou um valor que a gente vai guardar por mês, que é um valor para reparo. A casa tá nova, dificilmente a gente vai ter algum problema assim nos primeiros meses, mas assim a gente vai fazer um fundo, né, também para reparo. E tem todas as outras coisas que realmente não tem, que a gente não se preocupa na casa. Tem a questão do lixo, a gente paga um condomínio
por ano, que aí inclui que aqui na Irlanda você tem que pagar pelo lixo, né? Não é gratuito. Então no nosso condomínio está incluso o lixo, então a gente não tem que pagar, mas dependendo de onde você compra a casa, é por sua conta. E tem vários outros custos que tem que ser considerados na casa. Então tem que acertar todas as suas contas, tem que colocar numa planilha tudo direitinho, quais são os custos. A gente aqui vai ter o custo além de colocar o alarme, a gente vai ter o custo mensal, que é da central de monitoramento. Então todos esses custos você tem que colocar numa planilha, porque não é só a mensalidade do financiamento, tem outras coisas que também tem que entrar nesse orçamento. Bom, digamos então que você economizou por alguns meses, você não fez nenhuma besteira de usar seu cartão de débito em cassino. Então é a hora de você o quê? Pesquisar da onde você vai tentar pegar um financiamento. Porque bancos diferentes, instituições diferentes, elas têm muitas taxas e condições diferentes. Então você precisa analisar todos esses aspectos. Inicialmente, a gente tem um grupo, né, aqui de brasileiros que estão comprando casa na Irlanda e algumas pessoas deram sugestão de você fazer o processo com um broker. Broker é como se fosse um corretor de seguro, né, um corretor, na verdade, que trabalha exclusivamente com o financiamento. Então, em vez de você ir em todos os bancos e aplicar individualmente, essa pessoa faz esse trabalho para você. Normalmente essa pessoa ganha recebendo a comissão do banco. Isso. E alguns corretores eles cobram do cliente. No caso, a gente inicialmente optou para trabalhar com um corretor. A gente passou toda a nossa documentação e aí, paralelamente, eu achei um site, depois eu vou colocar aqui, que é ccpc.ai, que é como se fosse um site de defesa do consumidor, e eles têm uma ferramenta que você consegue comparar todos os bancos com todas as taxas. Inclusive ele tem uma calculadora, ele vai mostrar com base no que você ganha, quanto que você conseguiria. Então é um site bem completo, e eu achei esse site paralelamente conversando com o corretor, e aí ele começou a querer empurrar a gente para alguns bancos que eu considero que ele teria mais comissão, e ele tentou forçar a barra, né, da gente ir com aquele banco e tal, e eu falei, não, mas eu quero que você aplique para outros bancos, e ele não voltava com os bancos que a gente tinha pedido. Daí eu falei para ele assim, não, me manda a oferta que você tem desse banco, e aí ele me mandou. E aí ele falou, não, esse banco aqui tem o cashback, que é o dinheiro de volta, então eles estavam oferecendo na época 5% do valor do seu financiamento, você receberia esse dinheiro de volta. E aí eu já tinha descoberto esse site, e eu já estava pesquisando individualmente cada site, e aí eu entrei nesse site e fiz uma comparação com todos os bancos. E esse banco era o terceiro ou quarto mais caro em relação à taxa de juros. Então eu coloquei lá quantos anos eu queria pagar o financiamento, qual era o valor do financiamento, qual era a taxa de juros, e no final ia dar mais 47 mil euros no final, se eu fosse comparar os outros bancos com ele. Daí eu comecei a argumentar ele, falei, não, mas você tá me dando, eu não quero cashback, eu não quero dinheiro de volta, porque eu vou receber, 5 mil de volta, mas eu vou pagar mais 47 no final, não tem muita conta, né? A gente não condena essa prática, porque para algumas pessoas é muito importante esse cashback para a pessoa poder dar continuidade ali no início, mas não era o nosso caso. Eu não tinha pedido esse tipo de financiamento, a gente não precisava, então a gente não queria. Daí quando eu falei para ele, não, aplica para mais, eu quero todos os bancos, daí eu percebi que a conversa não estava fluindo, e aí eu falei, cortei o assunto, falei, esse site foi muito bom, que me mostrou qual era o banco que tinha a melhor taxa, e aí a gente acabou escolhendo o nosso banco. Isso. Que é o banco que a gente tem conta desde que a gente chegou aqui. Todas as contas seria mais fácil, né, lidar diretamente com o banco, e como a gente tinha ido naquele evento, foi esse banco que fez, que foi o AIB aqui no caso, foi esse banco que é o nosso banco, a gente prefere fazer direto com o banco. Eu não me arrependo nem um segundo, a gente deu sorte de fazer
com uma pessoa que deu todo o suporte pra gente, inclusive coisas que ele nem precisava ter falado pra gente, olha, faz assim, faz diferente. E foi um atendimento fenomenal, tudo que a gente precisava ele respondia em poucas horas, ou alguns minutos, inclusive. Então, a gente combinou, a gente acabou fechando numa agência que não era nossa, porque essa agência que a gente fechou, ela fica numa rua, uma das ruas principais de Dublin, e ela abre de final de semana. Então a gente não tinha condição de ir no banco durante a semana, né? É que assim, agências aqui na Irlanda, eu não vejo elas tão separadas quanto no Brasil. No Brasil, se você entra numa agência que não é a sua, geralmente eles falam, mas você tem que ir na sua agência. Aqui não, mesmo que você vá em outra agência, eles dão um jeito de resolver o seu problema. Então assim, tem agências diferentes, mas não é tão separado quanto é no Brasil. Isso, e aí a gente marcou um horário de sábado, a gente foi lá, foi muito bem recebido, ele explicou tudo direitinho, com base na nossa conta, como a gente tem a conta com eles, ele olhou a nossa conta ali na hora, ele falou, não, acho que não vai ter nenhum problema, a única coisa que ele colocou como problema naquele momento foi eu estar na experiência, então ele falou, não, a gente faz toda a papelada agora, não tem problema, a gente pode fazer toda a papelada, e aí quando você passar a sua experiência, a gente vai precisar só de um olerite, de uma carta dizendo que você passou pela experiência, e aí a gente pode continuar o processo. Então a gente foi lá, ele fez toda a papelada, a gente fez todo o processo, mandei para ele por correio, e o que ele precisava depois a gente mandava por e-mail, e foi um processo super tranquilo. Então a gente tem que pesquisar bastante. A gente também, como a gente estava criando uma casa nova, eles tinham uma opção que chama Green Mortgage, que eles oferecem uma taxa de juros menor para casas que têm um consumo de energia green, que eles chamam, né? Aqui eles têm são letras, né? Então A é o que consome menos e vai até F. Então eles dão entre A até B1. Então tem uma série de casas novas, todas as casas novas elas são, né, green, econômica. Então a gente conseguiu esse juros menor ainda do que estava no site. Então a gente conseguiu com esse banco o Approval in Principle, que é essa carta, que basicamente você aplicou para o banco e o banco está disposto a te emprestar aquele valor. Normalmente na carta vem o valor que o banco está disposto a emprestar, e a maioria dos lugares que você vai visitar a casa, eles perguntam, você tem o Approval in Principle? Então é bem interessante você, antes de você começar a procurar a casa, que você tenha toda essa papelada, tem o Approval in Principle em mãos. Então a partir do momento que a gente teve o ok do banco, a gente foi começar a melhor parte, mas acho que a parte mais difícil, que foi procurar casa, né? Exatamente. Com essa carta em mãos, o Approval in Principle, começa então a caçada, procurar pela casa. É muito complicado, porque quando você vai procurar a casa, você tem que levar várias coisas em consideração, né? Para mim e para o Armando, a gente não dirige aqui na Irlanda, a gente não tem, a nossa carta do Brasil, ela não é válida. Depois de um ano você morando na Irlanda, você não pode mais dirigir com essa carta do Brasil. A gente não tem carro e a gente não tem carta, né? Então, acho que o primeiro ponto na busca da nossa casa, foi achar uma casa que fosse ainda dentro de Dublin, né? Do condado de Dublin, e que a gente tivesse acesso ao transporte público para o nosso trabalho. Na época, quando a gente começou o processo de procurar casa, a gente ainda não estava no lockdown, a gente não estava com o problema do coronavírus, então a gente estava indo para o escritório todo dia. Onde a gente mora hoje, eu já pego 2 ônibus, já pegava 2 ônibus para ir para o trabalho, o Armando pegava só o Luas, que é tipo um VLT, né? Um trem. Então a gente queria que fosse mais ou menos isso. A gente procurou em vários lugares, longe, até fora de Dublin,
E a gente começou a ver que não, a gente não ia conseguir depender do transporte público, não porque o transporte público não é bom, mas o problema é que eu entro, por exemplo, no trabalho às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã eu tenho que estar na minha mesa pronta para atender a primeira pessoa. E eu teria que sair muito cedo de casa. E em muitos lugares não tem o transporte público 6, 5 e alguma coisa, 6 horas da manhã. Então acho que esse foi o ponto, acho que principal, né? Sim, mas a gente também começou a pensar assim, pô, mas se você tiver que acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, meio que a gente estaria repetindo aquele padrão que a gente tinha no Brasil. Porque a gente morava na Baixada Santista, em São Vicente, e a Luciana tinha que pegar um transporte para ir trabalhar em São Paulo. E a gente meio que saiu do Brasil também por esse motivo. Então não faria sentido recriar essa situação aqui. Então a gente realmente queria uma casa que não fosse tão longe da onde a gente tem um apartamento alugado hoje, que não complicasse demais o transporte. A gente, mesmo que futuramente a gente consiga tirar a carta de motorista, a gente já tem a permissão de aprendiz. Essa é a carta de aprendiz. De iniciante, e a provisória, no Brasil chama de provisória. Isso. A gente tem a carta, com o coronavírus a gente não pôde começar as aulas e nem tem como marcar o teste prático, porque agora está tudo fechado. Mas se um dia a gente também fosse comprar o carro, a gente não gostaria de passar 1h, 1h30, 2 horas no trânsito para ir e voltar do trabalho. Então acho que a questão da localização para a gente, com acesso ao nosso trabalho fácil, foi o primordial. A gente deu sorte que uma colega de trabalho do Armando também tinha acabado de comprar casa nessa região onde a gente comprou. E a gente começou, e ela falou, inclusive tem um empreendimento atrás da escola do meu filho, que é a casa onde a gente comprou hoje. E a gente começou a ir para essas regiões. Então a gente veio aqui. Não estava aberto ainda, acho que não tinha nada aberto vendendo, né? A gente entrou em contato pelo site, registrou nosso interesse pela casa. E aí a primeira vez que a gente veio aqui foi em fevereiro de 2020. Foi um pouquinho antes de começar essa coisa da quarentena, do lockdown aqui na Irlanda. E a gente veio olhar a casa. A gente, na verdade, veio nesse condomínio que a gente mora, a gente foi em um outro condomínio, que inicialmente a gente não gostou, mas de qualquer forma a gente não poderia ter reservado a casa porque eu tinha só approval in principle. E a maioria das casas, eles estavam pedindo, dos empreendimentos, eles pediam que você assinasse o contrato em até 40 dias. E então aquela casa que a gente foi ver inicialmente estava muito fora do nosso budget. Tava cara, a casa era bem menor do que essa e não foi um amor à primeira vista. E aí depois a gente veio nessa, a gente preferiu, gostou, mas novamente a gente não pôde dar não pode segurar a casa. Aqui, para quando você, por exemplo, vai no empreendimento, você gosta da casa, você quer reservar aquela casa, você paga para reservar. Normalmente é em torno de 3 a 5 mil euros para reservar. E a partir daquele momento que você reserva, você tem que passar os dados do seu advogado para poder ser feito o contrato. Só um detalhe. É muito estranho você dar 5 mil euros para dizer, olha, estou reservando essa casa. Mas aqui é normal. Se por um acaso não der certo, eles vão devolver o dinheiro. Isso. E se der certo, esses 5 mil vão ser abatidos no seu depósito, no primeiro pagamento, né, dos 10%. Dos 10%. Então, assim, não é um dinheiro perdido. É normal acontecer, então, pagar esses 5 mil euros. Todos esses detalhes do processo da compra da casa, depois eu vou deixar o link, tem um link explicando cada processo, mas no caso, como a gente foi nesses eventos, a gente já sabia qual era o processo, então a gente não tinha medo de dar o dos 5 mil, porque é difícil, né? Você falou, vou dar 5 mil, como é que é assim, depois eu vou perder? Não, esse dinheiro, ele é reembolsado, aqui eles chamam Booking Deposit, que é o valor para você reservar. Então esse valor eles te reembolsam caso você desista, mas a gente não pôde dar o dinheiro porque eu ainda faltava alguns meses para passar pela experiência. E a gente não sabia que ia acontecer o coronavírus, né? Então assim, a gente acabou não reservando, a gente não comprou a casa que a gente tem hoje, não era a casa que a gente queria inicialmente. A gente não pôde reservar na época,
porque eu ainda não tinha passado a experiência, a gente não poderia assinar o contrato, porque eu ainda estava na experiência. Então a gente veio, foi bom pra gente conhecer o condomínio, aqui eles têm a show house, que são as casas de demonstração. Então é uma casa toda decorada, você entra, você consegue ver como é que vai ser a disposição. E se você quiser, você reserva a casa. A gente veio, olhou, não pôde reservar porque aquele dia ele falou: ah, não, mas você tem que me passar o contato, que a gente pede para vocês assinarem o contrato em 40 dias. A gente mal sabia que ia acontecer o coronavírus, né? Então acabou que muitas casas atrasou o processo do contrato, mas isso aí é uma outra história. Então a gente achou a casa, inicialmente não reservamos, e aí a gente esperou passar maio. Quando passou maio, que passou a minha experiência, eu entrei em contato novamente, deixei meu nome na lista de espera pro tipo da casa que eu queria. A gente não deu sorte porque as casas todas tinham sido reservadas, e aí quando a gente entrou em contato com ele em maio, ele falou: olha, eu só tenho essas casas disponíveis. E aí a gente decidiu naquele momento que a gente ia reservar a casa. Isso. Né? Essa casa que a gente está comprando, ela é do mesmo tipo da casa inicialmente que a gente queria. Uhum. A única diferença é a outra que a gente perdeu, vamos dizer assim, né? Ela era um pouquinho mais cara, porque ela, digamos assim, ela tem os 3 lados, né? Ela tem a frente, uma lateral e a parte de trás. Mas foi vendido rapidamente, porque o interesse das pessoas é maior desse tipo de casa. Então a gente acaba pegando uma casa que só tem a parte da frente e a parte de trás. As laterais são coladas com o vizinho, tá? Essa basicamente foi a diferença. Isso. Mas aí, como a gente gostou do condomínio, é dentro da mesma área que a gente já mora hoje, né? Na verdade, é 5 quilômetros de distância de onde a gente tem o apartamento hoje. Então a gente gostou da casa, era essa casa que a gente queria. Nesses meses que eu fiquei esperando passar pela minha experiência, a gente pesquisou outras casas. A gente não pôde ver por causa do coronavírus no começo. Fechou tudo aqui na Irlanda, não podia sair longe de casa, né? Então a gente também começou toda vez que a gente via uma casa nova, a gente pesquisava como é que ia fazer o transporte, como a gente ia chegar no trabalho. E aí eu acho que era para ser essa casa, porque quando a gente pôde reservar ainda tinha casa disponível, a gente escolheu essa casa. A gente pagou, né, o depósito para poder segurar a casa, e aí começou o processo. Acho que foi em junho, né? Começou o processo do contato dos advogados. Então, depois dessa fase que a gente escolhe a casa, a gente começa tem um outro passo, que é você procurar por um solicitor, procurar por um advogado. Bom, com a casa escolhida, depois de pagar lá o booking fee lá para reservar a casa, você precisa então passar os dados do seu solicitor, do seu advogado. Então a gente teve que ir atrás de um. Eu já mencionei que essa caça ao advogado foi rápida, né? Porque a gente pegou a indicação de amigos que tinham acabado de fazer o processo da compra da casa deles, então eles recomendaram pra gente. Aí eu ainda dei uma pesquisada, ainda fui atrás de outros solicitors para pegar o orçamento, mas como o valor dele foi super assim, bem justo, né? E eu gostei bastante porque ele especificou todos os valores, o que estava incluso, o que não estava incluso, e foi bem justo, então a gente acabou indo com essa recomendação. Então quando a gente reserva a casa, a gente tem que passar, no caso a gente já tinha decidido, né? Fazer com esse solicitor. E aí você tem que informar pro vendedor, né, quais são os dados do seu solicitor, e aí eles passam pro solicitor deles, né, para fazer o contrato. E a gente também tem que passar os dados da casa que a gente comprou e o solicitor pro banco, porque aí, né, nesse exato momento, quando você escolhe a casa, que você vai passar pro banco e falar: olha, vai começar o financiamento. Então a gente tem o approval inicial, né, a aprovação inicial, que é o approval in principle, que a gente já tinha, então a gente sabia até qual faixa de valor a gente poderia comprar a casa.
E aí, nesse momento que a gente passa para o banco, essa casa aqui que eu quero, que começa realmente a parte séria da documentação. No caso, a gente passou para o banco as informações, mas esse processo que a gente está falando é um processo para compra de uma casa nova. Se você vai fazer a procura da casa e você decide por uma casa usada, aqui na Irlanda tem uma coisa que é bem peculiar. Tem um valor que está sendo pedido pelo vendedor, pelo dono da casa, e as pessoas que têm interesse na casa, eles vão fazendo ofertas. Então, tem gente que oferece abaixo do valor pedido e tem gente que oferece o valor acima. E se tem várias pessoas interessadas na casa, as pessoas vão fazendo ofertas. Então, assim, uma das coisas que a gente decidiu por comprar casa nova, que a casa nova você escolhe a casa e faz o depósito da casa sua. Ninguém vai vir oferecer mais dinheiro para pegar a sua casa. Numa casa antiga, quem paga mais leva. Então, assim, a gente soube de pessoas que subiu 20, 30, 40 mil do valor pedido. Então, um dos motivos que a gente decidiu comprar casa nova foi isso, não ter esse estresse. Imagina assim, você vai numa casa, você ama a casa dos seus sonhos, e você faz uma oferta e vem uma outra pessoa, faz outra oferta. Então a gente não queria esse estresse, acontece de ficar muito acima do valor. Então muitas pessoas acabam perdendo a casa porque não tem condição de fazer uma oferta maior. Então a gente está falando o processo da compra de casa nova, que foi o processo que a gente fez. Não tem leilão. Não tem leilão. Então você gostou, pagou o depósito, a casa está garantida para você. Então a gente tem esse processo de achou a casa, achou o solicitor, passa as informações para o banco e aí começa toda a parte burocrática. Então chega o momento do sale agree, que é aquele momento quando ambas as partes estão completamente de acordo através de seus advogados e realmente, pode continuar com o procedimento, Demora um pouco entre você fazer o depósito da casa e a documentação vir para o teu solicitor para você assinar o contrato realmente da venda da casa. Até esse momento da assinatura do contrato, você pode desistir da compra, mesmo que você dê o sale agreed, que a venda foi acordada entre ambas as partes, você ainda pode desistir da compra da casa, Demora, acho que no nosso demorou, a gente reservou a casa em junho e agosto mais ou menos que o nosso advogado falou que tinha toda a papelada e a gente foi assinar perto de final de agosto. E o nosso advogado, ele vai receber o contrato e ele vai olhar todos os detalhes e vai falar pra gente, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, vocês estão de acordo com isso. Então nosso advogado passou uma série de informações pra gente e falou, olha, eu sugiro que vocês façam dessa forma, que a gente mude isso, que a gente muda aquilo, e a gente, lógico, tudo que ele sugeriu pra gente, a gente acordou, então ele volta pro advogado do vendedor e fala, olha, eu quero que você mude isso no contrato, eu quero que você inclua isso, eu quero que você tire aquilo. Então eles ficam conversando, esses trâmites burocráticos. Então, assim que o nosso solicitor ficou satisfeito, que tudo estava certo, ele chamou a gente para fazer a assinatura do contrato. Aqui eu vou só dar um adendo que entre a gente ter pago o depósito e a assinatura do contrato, tem umas outras coisas burocráticas que o banco pede, que tem que ser feitas antes da gente fazer a assinatura do contrato. Nesse site que eu fiz a pesquisa do passo a passo, eles falam que assim que você acha o banco que você vai fazer o seu financiamento, você tem que ir atrás de um seguro, que é como se fosse um seguro de vida, chamado Mortgage Protection, que é uma proteção do seu financiamento. No Brasil também, quando você pega o financiamento, você tem que ter um seguro de vida. Essa parte, eu já tinha me preparado que a gente ia ter problemas, porque eu sou o tipo de pessoa que eu pesquiso muito a fundo. Tudo que eu vou fazer, eu pesquiso o máximo de informação. E eu também fazia parte de um grupo do Facebook de pessoas irlandesas em geral, não era só brasileiro.
E aí tinha pessoas falando que quando você tem doenças pré-existentes, o banco não te assegura. Então, quando eu comecei a ver esses problemas, eu já me desesperei, porque o Armando teve leucemia em 2015, 2016, setembro de 2016 ele entrou em remissão. Então, naquele momento que a gente estava fazendo o processo, ele não tinha 5 anos completos de remissão. E eu ouvi falar que outras pessoas com problemas bem menos graves, então de diabetes, se você tem qualquer outra doença crônica, inclusive o nosso alarme. Inclusive, se você tem você tá numa faixa de obesidade, você tá um pouco acima do peso, você fuma, então todas essas coisas, eles são motivos para eles te negarem o seguro de vida. E aí eu falei, alguém com leucemia vai ser muito difícil. E aí foi nesse momento que a gente desesperou, que foi entre esse processo de a gente ter pago o depósito e o contrato, que a gente desesperou e falou, a gente não vai conseguir o financiamento. E aí eu fui atrás de vários, porque aqui também tem corretores que cuidam especificamente dessa parte de mortgage protection. Eu procurei vários corretores para fazer orçamentos, tem corretores especializados em conseguir a policy, né, cobertura para pessoas que têm doenças pré-existentes. Contatei dois profissionais especializados, os dois falaram, não, o seu marido não vai conseguir o mortgage protection. E aí deu o desespero e falou, a gente reservou a casa que a gente queria e a gente não vai poder, né? E foi assim uma faca cravada no peito, porque a gente ia ter que desistir. E aí eu fui atrás e fui pesquisar, eu falei, não, tem um jeito. E aí um desses especialistas me falou assim, olha, você aplica e a gente vai receber uma carta de recusa das seguradoras. Então, conseguindo a carta de recusa da seguradora, você pode tentar falar com o banco para ver se ele abre uma exceção. Então, eu falei, então a gente vai atrás das exceções. Só que aí esses corretores, eles não querem perder tempo com quem eles não vão conseguir ganhar. Então, foi bem difícil a gente conseguir as recusas, eles estavam cobrando por cada carta um valor entre 90 e 150 euros. E aí, por um milagre, um dia eu fui pesquisar na internet, achei um corretor e ele me ligou na hora e eu falei assim pra ele, olha, eu vou te explicar o que tá acontecendo. Eu sei, a maioria dos corretores não querem nem ouvir, porque o nosso caso é um caso que, né? E aí ele falou, não, eu vou te ajudar. E aí ele falou pra mim, eu vou te conseguir as cartas, eu não vou te cobrar. A gente já tinha uma carta de recusa, na verdade. E ele deu todo o passo a passo. Então você vai pegar 3 cartas de recusa, você vai entrar em contato com o banco, falar que você não conseguiu e pediu a exceção. Caso a gente não consiga fazer dessa forma, a gente tenta uma outra forma, que é uma seguradora do Reino Unido, que o valor é muito mais caro, você paga um valor muito mais caro, mas a gente vai conseguir uma cobertura. Mas tenta primeiro com o banco. E aí com as 3 cartas, a gente entrou em contato com o rapaz do banco que estava cuidando do nosso caso, explicou para ele da situação. Daí ele falou assim, olha, a gente só vai saber se a gente tentar. Então eu vou mandar a documentação para o setor que é especializado para fazer a revisão desses casos e a gente vai tentar. Então não desiste da casa, você já fez o depósito, não desiste. E só que a gente só sabe se a gente tentar. E aí a gente falou pra ele, vamos tentar. Inclusive eu tive que redigir uma carta explicando a minha situação. Tipo, olha, não consigo, não tem como, nenhuma seguradora vai aceitar, vai me aceitar como cliente. E então a gente tentou. Como eu falei, eu acredito sempre, se você tem possibilidade, você tem que ir atrás. Então eu comecei a pesquisar sites que falavam sobre isso e na verdade esse mortgage protection, ele é por lei, o banco tem que pedir. Só que toda lei tem as suas exceções e uma das exceções que eles não poderiam cobrar o seguro
era no caso se você não conseguisse a cobertura ou se a cobertura fosse muito maior do que uma pessoa normal. Então, por exemplo, uma pessoa normal paga 18 euros por mês desse seguro. E se o Armando fosse conseguir, ia ser 300 euros, alguma coisa assim, não era? Não sei. Acho que era mais. Só sei que era muitas vezes mais o valor de uma pessoa normal. Absurdo. Então o Armando estava dentro de duas exceções, se a pessoa não conseguisse cobertura ou se o valor da pólice, né, o valor da cobertura fosse absurda. Então eu descobri que realmente tinha dessas exceções. E aí quando a gente foi pro banco, eu já fui oferecendo outras coisas. Aqui na Irlanda, algumas empresas oferecem um seguro de vida para morte em serviço. Morte em serviço não, você não precisa morrer, mas assim, enquanto você é funcionário daquela empresa, se você morre, você tem um seguro de vida. E no meu caso, a minha empresa paga 4 vezes o valor do meu salário anual e do Armando paga 3 vezes. Então eu fui no banco com isso. Olha, a gente não conseguiu seguro, mas porque assim, qual é a preocupação do banco? A gente está comprando a casa em 2 pessoas. Então, é 50% ele deve e 50% eu devo, né? A gente deve 100% como casal. Mas no caso da morte de uma das 2 pessoas, a outra pessoa vai ter que bancar a minha parte. Por exemplo, se o Armando morre, eu vou bancar. E se eu morro, o Armando vai bancar a minha parte. Então, como o seguro não estava cobrindo ele, só me cobrindo, o banco tinha a preocupação de me falar o seguinte: você tem ciência de caso aconteça com ele, você vai ter que bancar com a parte dele, você vai ter condição. Então, o que eu quis mostrar para o banco era, se alguma coisa acontecer, a parte do Armando ia ser quitada por esse valor do seguro de vida, né? E então aí eu fiz um caso bem bom. Mostrei para eles que a gente tinha esse seguro Death in Service, né? Que nossas empresas ambas cobriam e aí a gente teve que assinar um papel que a gente estava ciente do perigo que porque é um perigo, é um risco, lógico. né? Assim, eu e o Armando, a gente queria ter o seguro, mas a gente não conseguiu a cobertura. Então a gente assinou esse papel e mandamos pro banco. Foi super rápida a resposta. Acho que foi em 10 dias, acho que foi uns 10 dias. Foi. E aí veio a tão sonhada resposta do banco, que eles abrir a exceção pra gente. Eles consideraram todos os riscos, lógico. E uma das recusas do que a gente recebeu, eles não estavam recusando totalmente. Eles estavam temporariamente recusando o Armando, que dali em 2 anos o Armando poderia aplicar novamente. Porque é lógico que eu quero fazer o seguro, não tem motivo para eu não fazer, assim, pessoal, é claro que eu quero. Então assim, eles falam assim, tá bom, você não tem seguro agora, deixa passar um tempo, vai tentando. Então realmente a gente acredita que daquela época, em 2 anos, eu consigo um seguro, um mortgage protection, num valor justo. Isso, então assim, quando a gente recebeu essa aprovação, né, que eles chamam waiver dessa exceção, pra gente sair um peso das costas, a gente já tava super derrotado, a gente tava já achando que a gente ia ter que desistir da casa, e aí o nosso advogado segurou a assinatura do contrato até a gente ter a resposta do banco, e aí o banco nos deu uma carta falando, olha, a gente vai autorizar, a gente vai liberar o financiamento para vocês, mesmo um de vocês não sendo segurado. E aí foi que a gente aliviou. Então aí a partir daí a gente assinou o contrato em agosto, né? Uhum. E a casa tinha previsão para estar disponível, né? Pronta em setembro, né? Final de setembro. De 2020. Isso. E aí com todas essas coisas do coronavírus, a casa atrasou. Infelizmente a comunicação com a construtora não foi boa, a gente nunca sabia quando a casa ia estar pronta, eles sempre prometiam, em outubro, em novembro, antes do Natal, e aí nunca ficava pronta. Então a gente foi fazer a nossa primeira inspeção na casa dia 1º de outubro e a gente só pegou as chaves em janeiro, então assim, atrasou muito. A gente entende que tem toda a questão do coronavírus. Aqui na Irlanda a gente ficou com lockdown, tudo fechado. Então, inclusive, as obras pararam por um tempo.
Então a gente entende todo esse lado, mas a gente ficou nessa ansiedade, né? Desde que a gente deu o depósito, que foi em junho. Então atrasou muito o processo, né? Pra gente pegar e fazer toda essa parte burocrática da casa. Só mais um detalhe que eu lembrei, eu sei que é um assunto que é um pouquinho mais pro meio do vídeo, mas eu só lembrei agora. É muito estranho você pegar toda aquela quantidade de dinheiro, do tipo assim, aqui está o depósito, né, os 10%, tirando os 5 mil que a gente já tinha dado, mais a mão de obra do advogado, mais as taxas do governo, entregar tudo na mão do advogado. É um pouquinho assim, tipo, nossa, né? Tipo, se o cara resolve, tipo, vou sumir, desaparecer. Por isso que é importante escolher um bom advogado. Até a papelada que a gente assina, né, com o advogado, a gente tá dando a permissão dele lidar com esse dinheiro, né? Ele também tem toda uma parte legal, que ele também não pode sumir com o dinheiro, mas a gente, é estranho, né? A gente dá todo o dinheiro para ele. E uma outra coisa que a gente tem que falar é que, como a gente comprou a casa nova, a gente a gente usou um benefício que é dado pelo governo aqui na Irlanda, se chama Help to Buy, né? Help to Buy Scheme, que é um esquema que ajuda pessoas que estão comprando a primeira casa. Então, na verdade, eles chamam de tax rebate. Você pega de volta os impostos que você já pagou. A gente não, na verdade, na época que a gente aplicou para esse Help to Buy, que é no site do Revenue, que é como se fosse um site da Receita Federal, é super fácil o processo para aplicar, né? E ele vai falar quanto que você consegue pegar os impostos de volta. Como o Armando ficou 2 anos sem trabalhar e eu trabalhava num emprego que ganhava assim um salário baixo, a gente não pagou muita taxa. Então, quando a gente aplicou, o processo era o seguinte: então, as duas pessoas têm que ser primeira casa que você está comprando, as duas pessoas têm que ser first buyer, então a gente é. E aí, no caso, eles estavam dando 5% do valor da casa, dando não, né? Você pega de volta, não é dado nada de graça, né? Como diz o agente de imigração, aqui na Irlanda não serve comida de graça, então não tem nada de graça. É os impostos que você pagou. Então eram os impostos dos últimos 4 anos e era 5% do valor da casa no limite de 20 mil. Pro final do ano, por causa do coronavírus, eles aumentaram o valor. Então era até 10% do valor da casa ou até 30 mil. A gente não conseguiu pegar nem os 20, nem os 30. A gente conseguiu pegar uns 11 mil, porque não é dado. É os impostos que a gente pagou que a gente está pegando de volta. Então, como a gente não pagou 30 mil ou 20 mil, a gente não vai receber os 20 mil. Você vai pagar o que você recebeu. Então, a gente recebeu, acho que uns 11 mil, que foi muito bom, porque esse dinheiro que a gente deixou de gastar, a gente já conseguiu guardar para outras coisas que a gente vai fazer na casa. Então a gente conseguiu essa ajuda, né, na entrada. Então, em vez de a gente dar os 10%, acho que a gente já reduziu bastante. Então, para quem realmente está aqui na Irlanda pelo menos há mais de 4 anos, vai comprar casa e vale muito a pena. Conheço pessoas que compraram a casa que conseguiram os 30 mil né, dos impostos, então vale muito a pena. Então aí os nossos 10%, esse dinheiro já entrou como parte da nossa entrada de 10%. Mas como o Armando falou, é muito estranho você pegar tudo, né, todo o dinheiro, que você tem que pagar tudo para ele, né, a parte dele, do trabalho dele, dos impostos, tudo que tem que pagar, você passa para conta dele. Então você dá aquela coisa tipo assim, que estranho, né? É uma sensação estranha. Sim. Mas é assim que as coisas acontecem. Então mas é normal para eles. Eu tenho certeza que ele deve lidar com quantias gigantescas de dinheiro que nem passam pela nossa cabeça. Mas, pô, é o nosso dinheirinho suado, né? Pode ser pouco perto do resto, mas pra gente é muito. Aí a gente vai encerrar só com algumas coisas assim que são que tem que ser feitas no processo da compra da casa. Outra coisa que tem que ser feita, que a gente já mencionou, é a avaliação do banco. Então a gente marcou, né? A gente pagou para o banco, vem uma pessoa deles, faz a inspeção na casa, reporta para eles.
E a gente tem mais um item que tem que ser feito, que é o seguro da casa. Sim. Então, esse processo de seguro da casa a gente fez agora no finalzinho, que foi antes de realmente pedir o dinheiro para o banco, né, do restante. E aí eles precisam que você faça o seguro da casa. A gente fez o seguro da casa. Eles só obrigam a fazer o seguro da estrutura, né? Mas a gente fez também o seguro da parte do conteúdo, né? Isso. Do que a gente vai ter dentro da casa. Porque aí, no caso, se acontecer alguma coisa, porque se, por exemplo, pegar fogo, o seguro da estrutura, ele vai cobrir só para você reconstruir a casa. Isso. Então, como a gente vai investir, a gente está fazendo um projeto, a gente vai investir com muita coisa, muitos móveis, muitos eletrodomésticos, então a gente decidiu fazer uma cobertura mais ampla. Isso. E a gente também, esse seguro que a gente tem aqui, é o seguro que a gente já tem no nosso apartamento, e a gente colocou umas coisas adicionais, né? Você lembra que a gente tem o seguro de itens pessoais, né? Isso, então se eu estou andando na rua e sou assaltado, meu celular, qualquer coisa que eu esteja carregando também está dentro do seguro. A gente colocou, acho que acidente se acontecer com alguém, isso. O acidente de quem mora na casa, né? Isso, também acho que tem acidente terceiro, se não tem. Tá, mas por exemplo, se acontecer um acidente, eu me machucar aqui dentro e eu achar... se eu achar que o hospital vai ser muito caro, eu posso acionar o seguro. O seguro tem várias outras coisas que a gente acabou adicionando, que aqui... Acho que tem um que foi R$6,90 por ano. E assim, o seguro aqui é muito barato em relação ao seguro do Brasil. Isso. A gente pagou 270 euros por ano. Por ano, isso que é incrível. Quando você fala um valor desse, você fala, por mês? Não, por ano. A gente pagou 200. Ainda pagamos caro porque a gente colocou bem alto o valor dos itens que a gente vai ter dentro da casa, então a gente fez uma cobertura bem alta, a gente fez essas coberturas adicionais. Eu tenho um plano de que com o tempo a gente vai pegando nota fiscal daqui, nota fiscal dali, e eu vou conseguir realmente mensurar o quanto a gente tem dentro da casa para ajustar esse seguro. Se está muito, se está pouco, a gente consegue fazer direitinho. Mas por enquanto é só uma previsão. Ele só jogou lá em cima, só para... Então o que a gente precisava realmente para fechar o financiamento era ter o mortgage protection, o Armando conseguiu a exceção, eu consegui a cobertura, o seguro da casa, que a casa realmente tem que ser assegurada, e a gente também, no caso, como a gente pegou aquele financiamento verde, né, a gente tinha que ter um certificado da casa dizendo que a casa era uma casa green, uma casa verde, que tem baixo consumo de energia, então isso foi, nosso advogado passou para o banco, e aí do processo da gente passar toda essa documentação para o banco, a gente teve que correr um pouquinho, porque quando eles dão, lá no começo, quando a gente aplicou, quando a gente mandou para o banco os dados da casa, você recebe uma carta que é o loan offer, que é a oferta do seu financiamento, que aquilo ali é a confirmação que o banco fez tudo e que eles vão te dar aquele dinheiro. Então no começo a gente tem o approval in principle, quando você escolhe a casa e passa os dados da casa, você tem o loan offer, e do loan offer até você fechar o processo da compra da casa, que é onde eles vão liberar o dinheiro, eles dão essa oferta, né, essa carta de oferta do financiamento é 6 meses. E a gente achou que a gente ia fechar a casa nos 6 meses, porque a gente fechou em agosto e ia mudar em setembro. E aí o que aconteceu? Quando deu o Natal e a gente viu que a casa não tinha sido entregue, a nossa loan offer ia expirar dia 15 de janeiro. E aí eu falei com o pessoal da consultora, eu falei, eu tenho que fechar a casa até dia 15 de janeiro. E aí no dia 15 de janeiro, foi o dia que a gente fez a inspeção final e a gente deu um ok. E aí o próprio cara do banco falou, a gente não consegue fechar porque tinha que fechar até o dia 15. Então a gente ficou todo nesse estresse. Aí ele falou, a gente pode no máximo estender por 1 mês, só que aí você tem que fechar em 1 mês. Ou então você vai ter que aplicar tudo de novo, mandar toda a documentação, fazer do zero. E aí a gente, com esse 1 mês, eu fiquei prestando na construtora
E aí no final deu tudo certo, a nossa avaliação que a gente tinha feito também ia expirar, a gente ia ter que pagar outra. E aí no final deu tudo certo, dia 15 de janeiro a gente fez, o rapaz veio fazer a inspeção final, a gente acordou que a gente ia fechar a compra da casa, porque a gente tem que dar, o comprador tem que falar pro vendedor, eu acho que a casa tá tudo certo, então eu vou fechar a venda. E aí a gente avisa o nosso solicitor, pode fechar. E aí o nosso solicitor foi super ágil, porque nesse meio tempo a gente falou com o banco, a gente passou tudo que tinha que passar pro banco, e aí o banco falou assim, eu vou liberar para vocês o dinheiro no dia 25 ou dia 26. E aí o nosso solicitor foi super rápido, acabou atrasando porque o advogado deles não passava algumas informações, só que do dia que o cara falou que ia fechar, foi na segunda-feira, foi na terça-feira, na verdade, o banco já tinha liberado para o nosso advogado dinheiro. De terça-feira a sexta-feira a gente estava em cima do advogado, e aí o advogado falou, não, a gente vai fechar sexta-feira. Aí quando foi 5 horas da tarde da sexta-feira, eles ligaram pra gente falando, pode vir buscar a chave no sábado. Então assim, no finalzinho foi bem corrido, foi muito estressante, eu tava muito estressada, porque eu tava com medo de ter que aplicar novamente, de repente o banco não dá a exceção pra ele novamente. Mas assim, aconteceu tudo dentro que tinha que acontecer, mas assim, foi um estresse muito desnecessário. Eu fiquei muito brava com a construtora. Se eu visse a menina, acho que eu ia, porque foi muito estressante. Mas no final deu tudo certo, a gente tá aqui, tá na nossa casa. Hoje a gente veio resolver algumas coisas, então a gente decidiu gravar esse vídeo explicando mais ou menos como foi o processo. Tem outros detalhes, então se alguém quiser perguntar, a gente quis mostrar pra vocês, eu acho que o vídeo até ficou um pouquinho longo, além do que a gente queria falar, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma etapa do processo, mais detalhadamente a gente também pode falar no próximo vídeo. São muitos detalhes, acho que cada pessoa que passa pelo processo vai ter alguma coisa adicional, né, para falar sobre o processo da compra. Como tudo aqui na Irlanda, eu sempre indico, vai atrás, pesquisa, tem material no site, no site do governo, vários sites, no caso esse que vou colocar depois, que tem um passo a passo, tem a calculadora, você consegue todas as informações, porque se você não sabe do que está acontecendo, é muito fácil de um advogado colocar alguma taxa que não está inclusa, ou o próprio consultor, o corretor colocar alguma coisa assim, se eu tivesse ido na lábia do corretor, a gente pagaria muito mais no financiamento. Então tem muito material. Faça parte de grupos do Facebook destinados à compra da casa, seja de brasileiros ou não brasileiros. Entenda o processo, pesquisa. No caso, a gente foi em alguns eventos que foram bem esclarecedores. Eles têm hoje esses eventos em versão online. Conversa com outras pessoas que já compraram a casa. Você sempre vai ter indicação ou de um solicitor, ou de um corretor, ou de alguém que realmente ajudou no processo. Então eu sempre divido, a gente contou a nossa experiência, eu dividi a informação de pessoas que nos atenderam bem, assim como pessoas que não nos atenderam bem, a gente já não indica. Então tem muito material, tem que saber o que está fazendo para realmente ninguém te passar a perna, né? Qualquer euro realmente conta no final. É isso aí, porque é um passo muito grande, você tem que realmente saber tudo o que você está aceitando naquele momento ali para encarar a compra de uma casa. E assim, muitas pessoas pensam assim, mas vocês estão comprando uma casa, uma casa nova. Assim, gente, a casa, a gente deu 10% do valor da casa, esse foi o dinheiro que a gente investiu. A gente vai pagar essa casa por 20 anos. Porque eu não sou criança, porque se eu fosse mais jovem, poderia ser em 30, mas eu já tenho uma certa idade. A gente realmente, a gente pretende realmente não pagar os 20 anos, pagar, se possível, menos, a gente vai continuar economizando o máximo. Mas assim, é possível sim comprar uma casa na Irlanda, talvez não uma casa nova, né? Muita gente não tem condição, mas eu não tenho condição de comprar uma casa nova, mas tem condição de comprar um apartamento, porque
hoje a gente vai pagar no financiamento da nossa casa 500 euros a mais do que a gente paga no aluguel do nosso apartamento. E a gente fez toda essa conta antes, né? A gente fez todo o que a gente, até onde a gente podia. A gente não pegou exceção, então a gente não foi no limite máximo do que a gente poderia comprar, porque a gente não queria comprometer toda a nossa renda com a casa. Então você tem que estudar o seu orçamento, o que cabe no seu orçamento, mas é possível sim comprar uma casa. Tem muita informação, tem muita gente gravando vídeo sobre isso. Graças a Deus a gente tem o processo, acho que a Irlanda tem um processo muito bom para ajudar quem está comprando a casa. E eu acho que é o que a gente queria explicar, né? Tipo, é um processo complicado, mas não é impossível. E a gente tá aqui, a gente é prova, a gente tá aqui com a nossa casa e é possível para qualquer pessoa. Bom, sobre o andamento das coisas que estão acontecendo aqui com a nossa casa, a gente não tem muitas novidades, a gente está esperando orçamento dos builders, né? Do pessoal que vai mexer com a parte física de parede, essas coisas, e a parte elétrica. Então a gente está aguardando ansiosamente esses orçamentos para a gente ver se a gente vai fazer só a parte de baixo, o que a gente vai fazer primeiro, esses detalhes, né? Basicamente é isso, porque os móveis da cozinha já começaram a ter um encaminhamento. A gente provavelmente na próxima semana a gente vai conversar com a pessoa que vai desenvolver esse trabalho pra gente. Então basicamente é isso, né? Os appliances da cozinha a gente já pagou mais do que a metade. A gente pagando o que falta, eles entregam, mas a gente não quer que entregue antes de botar piso, porque a gente tem que colocar piso. Mas para botar piso, tem que primeiro ter o trabalho dos builders, né? Colocar a porta, tirar a porta, botar a parede. Então assim, é um processo que está andando, mas a gente não tem grandes novidades para agora. Eu acho que, espero que no próximo vídeo a gente tenha alguma novidade. Também espero, porque... Ou ansiedade. Bom, esperamos vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado e uma ótima semana. Não esquece de dar o joinha e compartilhar o vídeo. E se inscreve no canal.